bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. E dando seguimento à nossa segunda temporada do podcast, vocês já devem ter percebido que algumas coisas mudaram por aqui. A gente está de estúdio novo, de identidade visual nova e também, a partir de agora, todo mês nós vamos apoiar uma instituição de caridade. E para começar, nós temos uma instituição super bacana, né, Tal? É isso aí, o Sítio Dona Lúcia é a instituição que a gente vai apoiar no mês de dezembro, que é um abrigo de cães e gatos aqui de Blumenau, que já existe há mais de 30 anos, que é um dos maiores do estado e que sempre está precisando de muita ajuda. Vou passar o Pix deles aqui para vocês, vai estar disponível também na descrição do nosso vídeo. Por favor, pessoal, qualquer valor é bem-vindo. O Pix deles é o celular 479-9105-4470. De novo, né? Qualquer valor é bem-vindo, eles precisam de muita ajuda. Isso mesmo. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado de hoje, gostaríamos de lembrar de vocês de curtir, compartilhar, comentar o nosso vídeo e também ter o nosso apoiador. Através do Apoia-se, que é uma vaquinha coletiva, com R$10 você já pode ser nosso apoiador e concorrer mensalmente a brindes exclusivos do Amiga Terapia e também a vir participar aqui com a gente no estúdio. Então, qualquer ajuda é super bem-vinda para a gente continuar viabilizando o nosso sonho e levando informação de qualidade para inúmeras mulheres por aí. É isso aí. E como nós acreditamos que histórias inspiram histórias, hoje a gente vai receber o primeiro homem nesse podcast. O nosso convidado, ele tem uma história de vida que emociona qualquer um. E hoje, atualmente casado e com um casal de filhos, ele, além de administrar a própria empresa, ele utiliza dessa história dele, do testemunho dele, para ajudar a transformar a vida de pessoas que têm histórias parecidas. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar minha história. E espero que reverbere aí para inspirar mais pessoas também a seguir o caminho certo. Amém, esse é o objetivo. Legal. E vamos começar então do começo, né? Vamos tentar buscar aí de que ano, de que momento da tua vida a gente tá falando, quando a gente começa a contar essa história. Legal. A minha história começou, o declínio, na verdade, da minha história começou aos 12 anos, né? Muito novo. Muito novo. Eu tive um primeiro contato com as drogas aos 12 anos de idade. E eu lembro bem que eu estava num círculo de amigos, assim, e chamaram, todos foram para um lado, assim, e foi muito sorrateiro, assim. Eu fui indo e cheguei lá, tava todo mundo, começou a usar drogas ali, e me ofereceram, eu estava muito curioso, vou também, né? E acabei, então, usando pela primeira vez ali. E logo depois surgiu um outro episódio na escola também, que uma pessoa de fora tinha trazido drogas para dentro, né? O irmão dele era traficante, ele estudava com a gente, ele trouxe drogas para dentro. E aí todo mundo ficou com medo de pegar, porque era todo mundo muito novo, né? 12 anos era muito novo, então eu já era um pouco mais assim destemido e queria sempre ser o mais corajoso da turma, né? E acabei então pegando aquela droga, levando e usando, né? Eu até estava recordando, quando eu estava vindo para cá, que esse colega que estava, hoje é falecido, né? Por causa do crime e tal, então ele é morto hoje. E então minha história de declínio começou ali. Aos 12 anos eu comecei a fumar cigarro, fumar maconha e usar drogas. E logo depois, aos 14 anos, eu comecei a me envolver no tráfico. Então eu lembro muito bem que eu tava na casa de uma ex-namorada que eu tinha, e chegou lá um cara e falou, quer começar a ganhar um dinheiro mais fácil e tal? E aí eu falei, não, pode ser. Então ele veio e me entregou uma sacola com bastante pedras de crack. Ele falou, só tu vender isso aqui, custa tanto, depois tu me paga no final. E eu peguei aquilo. Então eu lembro que eu ia de bicicleta, fazendo as entregas, essa namorada ia atrás com a bolsa de drogas e a gente ia fazendo a entrega. Primeiro Uber Eats. Foi o meu primeiro negócio. Ele tava empreendendo. Já tinha uma funcionária junto ali também, né? Já era MEI. Já era uma CLT quase. já tava no mundo do negócio. Mas brincadeiras à parte, é curioso como o acesso foi fácil, assim. Foi muito fácil, foi muito sorrateiro. Foi tudo muito assim, abrindo as portas assim, né? E eu lembro que eu não tinha, assim, uma consciência de que, né? Eu sabia que era errado, meus pais sempre me educaram muito bem para isso, né? Mas eu não... Foi muito sorrateiro. Aquele desejo de ser aceito pelo grupo foi fazendo com que eu fosse cada vez entrando mais nesse mundo, né?
E aí eu comecei então aos 14 no tráfico. Então eu comecei a vender drogas e drogas mais pesadas também, como eu comentei. E eu entrei nessa vida e fui aos 15, aos 16, mas nessa época eu não usava drogas pesadas como crack e cocaína. Então aos 17 anos, quando eu tive uma decepção nesse namoro que eu tive, eu fui embora da cidade, eu fui morar para a cidade onde meus pais, minha mãe é natural, que é Praia do Rosa. Então eu fui para um lugar bom, né, uma natureza legal, mas era um lugar muito ruim para o que eu precisava, assim, me tratar, né. E lá eu usei pela primeira vez então a cocaína e eu estava muito decepcionado e aquela decepção fez com que eu caísse lá Também foi sorrateiro, também foi um grupo de amigos que estavam lá e eu fui indo, eu estava mal, eu usei e a primeira vez que eu usei, então toda aquela decepção que eu tinha parece que passou, parece que transformou assim, só não foi tão forte como o meu encontro com Jesus, mas foi muito forte. E aí daquele momento em diante eu comecei então a usar drogas mais pesadas, aos 17 anos. Yuri, eu achei curioso o que tu falou sobre o que levou a isso, né? Assim, tu teve uma decepção amorosa ali, então já era uma pessoa que já era frágil psicologicamente, né? Exato. E aí veio essa decepção que fez com que essa fragilidade talvez aumentasse ali naquele momento. Com certeza. E levou pra isso, né? Então, a gente fala muito, já teve vários episódios aqui com psicólogos e tal, e sempre fala dessa questão psicológica. E nesse ponto... É importante deixar isso, eu acho que, frisado para as pessoas, né? O quanto é importante a gente estar bem estruturado, a gente ter, né? Talvez tá com o nosso psicológico forte, né? Bem firme, assim, porque Sim. Isso parece que influenciou no que, Totalmente. no que se E o seguiu. meio também, né? Porque acho que eu até tava pensando esse final de semana como é importante a gente ter boas pessoas em momentos maus, né? Porque um conselho bom no momento mal pode mudar tudo, assim Exato. como um conselho mal em um momento mal também, Exatamente. Né? O grupo, ele influencia demais, né? Um jovem de 12 anos, ele não tá com a estrutura emocional dele, né, bem construída, né? E se tu tá num meio desse, tu acaba que é muito difícil não se envolver, né? Sim. Até a minha esposa, ela fala assim um negócio muito bacana, que ela teve amigas de infância que eram todas do mesmo grupo ali, todos né, do mesmo grupo ali da igreja e tal. E ela fala assim, eu quero incentivar a nossa filha hoje a ter essas amizades, né? E aí eu lembrei, poxa, eu não tive essas amizades e o grupo me influenciou para um outro lado, né? Um lado ruim, né? Sim. E ela já teve influências boas, né? Então eu sempre lembro dessa história que o grupo influencia muito. Mas eu também lembro tal, que eu tava passando por uma decepção amorosa numa idade, numa estrutura emocional que eu não tinha como lidar com aquilo. Eu era 16 para 17 anos. Os adolescentes, tudo também tudo é mais, né? Muito intenso, tudo né? É muito intenso. Tudo é muito intenso. Se intensifica. Tudo se intensifica. Então, assim, não era para eu estar fazendo aquilo naquela hora, né? Então, isso também agravou. Mas a importância disso, e eu falo até hoje, assim, eu percebo que hoje eu vou em centros de recuperação, eu ajudo às vezes alguns amigos também, de vez em quando encontro amigos do passado, que eram junto comigo e também que se recuperaram comigo. E eu percebo que às vezes não é só o fato de querer usar a droga, a vontade de usar. Às vezes é a própria estrutura emocional mesmo que faz com que ele recaia sempre. Porque existe muito isso de recair, né? Então às vezes não é o uso da droga específico, é algum problema emocional, uma rejeição, alguma coisa que faz com que ele recaia, né? E aí eu lembro que então lá começou aos 17 anos. E aí foi muito forte, porque daí eu me afundei muito. Porque como eu já vendia, então eu sempre tive acesso a bastante droga, não era, eu tinha que arrumar dinheiro para comprar. Eu sempre tive muito, então eu vendia e tudo aquilo que era meu lucro eu usava, né? Então foi muito intenso. E aos 18 anos, um ano depois, eu só vendia o crack e não usava a cocaína. E aí teve eu tava já uns dois dias só usando, sem dormir, nada, virado, né, usando cocaína, e aí acabou, eu tentei ligar pro meu fornecedor, não consegui, tentei arrumar em outro lugar, já era bem tarde da noite, e aí eu tinha muito crack, porque eu vendia. Eu pensei, eu vou usar isso aqui, e aí eu usei, a primeira vez, e essa primeira vez que eu usei, também foi muito intenso, e eu lembro que eu tinha muita droga, eu tinha droga para vender um dia inteiro, para todo mundo. E eu fui para debaixo de uma ponte e fiquei 2 dias usando todo aquele crack. Eu já estava 2, então fiquei 4 dias ali direto, usando tudo aquilo. E fui para debaixo de uma ponte com um mendigo e tal. Então eu lembro ainda algumas histórias assim
E às vezes chegar e de ter que pegar roupa emprestada de morador de rua para poder voltar para casa, né? Depois eu conto um pouquinho mais algumas coisas assim. Mas então foi a primeira vez que eu fui ali, foi muito intenso. E aí, com 18 anos eu estava já nessa situação. E aí começou a faltar, porque daí eu comecei a usar tudo que tinha, eu comecei a roubar dentro de casa. Então eu comecei a tirar os eletrônicos da casa dos meus pais e roubar o dinheiro deles também, né? Para poder usar. E eu comecei a roubar fora. Então chegou numa situação que eu comecei a roubar fora também. E aí eu peguei e não aguentei. Eu fiquei numa situação bem ruim. Chegava a ficar 5 dias fora de casa só ali no uso. E aí eu pedi para me internar, porque daí eu já não aguentava mais, né? Então aos 18 anos foi minha primeira internação. Antes disso, antes de começar a faltar as coisas dentro de casa, os teus pais já sabiam ou não? Já sabiam. Eles tentavam me buscar na rua, só que eu fugia de casa. Então eles já estavam cientes assim de que o problema estava bem grave. Tentavam também me internar e tal, mas não conseguiam assim, porque eu realmente estava naquela noia, né? E daí ali a decisão foi tua. Ali foi minha. Agora eu vou aceitar a ajuda. Isso, eu estava assim uma situação muito deplorável. Então eu lembro de chegar em casa só de bermuda e chinelo, assim, tipo, de não ter mais pra onde ir, né? E aí eu pedi pra me internar. E aí eles me levaram pra me internar, mas foi muito engraçado, porque foi com 18 anos e eu fui internado num centro de recuperação católico, assim, era um padre muito maluco que cuidava lá. E aí eu nunca tinha saído de casa, assim, de perto dos meus pais e tal, e fui pra aquele lugar lá, e só que foi uma situação difícil naquele lugar, porque eu parei, não tinha mais drogas, estava lá internado naquele lugar. E aí eu tava com um monte tinha muito criminoso fugindo e internado naquele lugar também. Então era um lugar assim, meio que era um sítio, não era aqui nem em Blumenau. Um lugar mais retirado. Um lugar mais retirado, tinha alguns criminosos lá que não uso droga, eu só tô aqui fugindo da polícia porque tava com o mandato aberto e tal. Meu Deus, as pessoas usam até uma coisa que é pro bem pra... Realmente o crime é bem organizado. Bem organizado. E aí, naquele lugar, eu lembro um fato muito inusitado que todo dia que tinha que trabalhar, que era a laborterapia, né? Então, trabalhar como se fosse uma terapia. E aí eles estavam construindo um lugar para as famílias se encontrarem. Então, as famílias iam visitar, se encontravam lá. Aí, era distante, assim, era num lugar bem distante. Aí eu falei, mas como é que a gente vai chegar com material de construção naquele lugar lá? Porque tá bem longe, era um terreno acidentado. Eu falei, não, tem o carro de boi aqui que a gente vai botar a brita em cima, a areia e vai levar até lá. Então menos mal, né? Daí eu olhei, mas aqui não tem animal, não tem boi aqui. Como é que vocês vão carregar isso aqui? Não, vocês são boi. A gente que vai carregar. Então a gente que tinha que botar no... Era o crossfit. Era quase um crossfit, Então eu lembro dessa situação. Mas lá eu não aguentei ficar. Eu fiquei 3 dias e pedi pra ir embora. Pedi pra ir embora porque eu não aguentei ficar naquele lugar. E aí eu saí de lá. E aí eu voltei de novo pra Praia do Rosa pra ficar longe dos amigos aqui. Mas fui pra um lugar pior ainda, né? E aí acabei ficando lá alguns meses, até bem, né? Recaí lá também, mas não foi como aqui. Aí quando eu voltei pra cá de novo, eu comecei a recair aqui de novo. E quando eu comecei a recair aqui, como eu tinha amigos então, desde os 12, 13 anos ali fui crescendo, os amigos foram piorando. Alguns foram indo preso, outros foram se envolvendo no crime. E aí, quando eu voltei, já tinha gente muito mais da quebrada já da nossa região. Então, eu comecei a me envolver com o crime organizado nesse momento, porque as pessoas estavam presas e aí a gente fazia o corre para eles aqui fora. Então, a gente tinha contato com eles e aí essa época foi uma época essa foi uma época bem mais tensa. Porque daí eu me envolvi muito mais no crime nessa época. Então, eu lembro que eu recrutava de menores para ir buscar droga em outros lugares. E também eu fui aumentando a intensidade tanto do uso da droga quanto da venda, né? E aí, isso foi para 19 anos, eu já tinha, e 20, continuei nesse mesmo correria. E aí, aos 20 anos, na verdade, eu também fiquei numa situação totalmente deplorável, porque eu fui recaindo cada vez mais no crack também, na cocaína, e eu comecei a me envolver com assalto, então eu fiz assalto também, e depois eu conto o que aconteceu pós esse assalto. Depois eu resolvi esse problema.
Então, assim, eu fui me envolvendo cada vez mais no crime e eu comecei a dever o pessoal da cadeia, o pessoal do crime organizado também, porque eu fui buscar droga, acabei pegando para mim, não entregando para eles, que a gente entregava na cadeia, né? Então eu fui, assim, foi totalmente uma história deplorável, né? E aí, com 20 anos, então, eu pedi para ser internado novamente. Aí porque a situação estava assim, eu lembro de uma situação que os traficantes foram lá na casa do meu pai, arrancaram o portão para invadir, para me buscar. E aí eu não estava em casa e meu pai pagou eles e eles foram embora, assim. Então estava bem difícil, assim, então eu já não tinha mais saída também. Aí quando eu me vi sem saída nenhuma, eu pedi para me internar de novo. Aí me internei num outro lugar daí, né? Era um Serene, onde foi um lugar muito bom para mim. Até recentemente eu fui lá visitar um amigo que estava lá nesse lugar e relembrei de novo aquele tempo lá, né? Tu acha que tu ficou com medo pela tua família, talvez, nesse momento? Sim. Fiquei com medo pela minha família. Isso acabou influenciando para que tu pedisse ajuda novamente? Influenciou bastante. E eu já não aguentava mais aquela vida também. Porque o uso de droga, assim, ele é bom no momento, mas depois que passa aquilo, tu já entra numa depressão muito grande. Sim. Então eu já não aguentava mais aquela vida. Eu queria sair daquilo, eu não sabia como. E eu pedi para me internar de novo. E aí, lá na Praia do Rosa, eu tinha participado de um culto lá, tinha ouvido falar de Jesus. Em alguns momentos, assim, alguém falava de Jesus para mim e eu tava meio quebrantado, eu, assim, até chorava às vezes e tal, né? Mas não tava entendendo o que era isso, né? Sim. E aí, com 20 anos, eu fui internado no Serene, então, e eu fiquei 30 dias só lá. Mas foi 30 dias que eu consegui pensar em algumas coisas da minha vida, refletir algumas coisas. Até quando eu estava lá, ia ter uma apresentação da família, e aí teve um professor de música lá, que hoje é o professor da minha filha, inclusive, da escola dela. Que legal. Eu falei para ele isso, ele não sabia da história, e a gente estava treinando para cantar no Dia da Família uma música do Lázaro, que é aquela: filha, eu te amo tanto. E aí aquilo me tocou e eu tive um quebrantamento muito grande e tal. E aí eu fui começando a ter uma conexão com Jesus. Aí lá dentro desse lugar rolava também um contrabando, assim. E aí eu peguei cigarro lá. Nossa. Rola uns contrabandos. Né? Que era o lugar de novo, né? Que era o lugar pra estar tudo certo. E aí eu peguei cigarro lá. Porque eu fumava, então eu troquei uns aparelho de barbear por cigarro. Aí eu comecei a fumar e tal, mas aí um dia eu tava lá fumando lá escondido. Eu pensei, não faz sentido eu estar fazendo isso aqui. Então Deus já começou a ministrar ali no meu coração. Não faz sentido eu estar aqui fazendo isso escondido. Eu posso sair para fazer isso. Então, se for para estar aqui, eu quero mudar. Aí eu fui lá e fiz um outro contrabando. Eu devia ter jogado fora, né? Mas ele é empreendedor, visão empreendedora. Aí ele pegou o barbeador de volta. Não, devia ter jogado fora, eu me arrependo de não ter feito isso. Mas aí eu peguei e fiquei só 30 dias lá, porque eu briguei, então não estava tão maduro ainda. Bem comum também, né? Bem comum, brigar e comum, ser expulso do lugar. Muito comum. E aí eu briguei e fui expulso de lá daí. Aí eu fui para casa. Só que eu fui para casa e eu percebi que eu não estava bem, que eu precisava de mais tempo. Eu senti, eu tô com medo de recair, porque eu não deu tempo para me recuperar, né? E eu tinha medo de recair, eu não queria mais aquela vida para mim. E aí eu pedi para minha mãe se ela não podia me internar em outro lugar. E foi estranho, porque quando eu fui para esse outro lugar que tinha uma triagem, que eles faziam para te entrevistar para ver como é que tu tava, eles perguntaram quanto tempo que eu tava limpo, eu falei que eu já tava há quase 40 dias. Então eles, não, mas por que tu tá aqui então? Tipo, né? Daí eu expliquei que eu tinha saído e que eu entendi que eu precisava voltar, né? E aí eu fui pro CTV daí, que me acolheu lá e foi um lugar incrível, assim. Eu voltei muito tempo depois lá para ajudar várias pessoas que ficavam lá, para incentivar eles lá, né? E lá eu consegui ficar 6 meses. Então lá eu consegui fazer o tratamento completo, né, que eles falam. E lá eu aprendi muito, eu cresci muito lá. E lá foi onde eu comecei a entender realmente como é que era o relacionamento com Deus, né? Eu até brinco no testemunho, eu falei que lá tu se converte, tu vira evangélico, obrigado, né? Porque tu chega todo dia tinha culto à noite, todo dia, às 6 horas, 6 ou 7, não me recordo, tinha o devocional. Então tu chega na sala, tem um monte de ex-bandido, né? Ex-usuário de droga, tudo ajoelhado, tu não vai ficar em pé ou sentado, né? Tu se ajoelha também, né? Então eu comecei com aquela prática lá, tal, e todo mundo orando e tal.
Então eu comecei naquele ritmo, tal, querendo Deus, querendo mudar mesmo a minha vida. E aí lá eu tive um encontro com Jesus mesmo. Foi lá que Deus me chamou mesmo para me restaurar e para me curar, né? Para me salvar. Eu lembro que eu estava saí do meu quarto e fui para ir descer o prédio, era um prédio, os quartos eram no segundo andar. E quando eu virei o corredor, eu senti algo assim, vai no auditório orar. E eu nunca tinha assim, ouvido nada, sentido nada disso. Então eu fui para o auditório. Quando eu fui no auditório, eu me ajoelhei e eu comecei a orar assim. Eu tive um encontro muito real com Deus, uma experiência muito real. Eu comecei passou um filme na minha mente de tudo aquilo que eu tinha feito de mal para todo mundo. E da minha mãe correndo atrás, do meu pai correndo atrás. Eu lembro que no Serena era muito cara a mensalidade. E o salário da minha mãe era costureira na época. O salário dela era só para pagar o centro de recuperação. Então ela estava se dedicando lá e toda essa história foi passando na minha frente assim, e eu comecei a me arrepender demais e chorava de uma forma como eu nunca chorei, arrependido de ter feito tudo isso, né, de ter feito todo esse mal. E aí eu conheci uma pessoa que assim, quando a gente está naquela situação, a gente não tem mais esperança. E muito menos a família, porque a família já passou por tanta coisa. Sim, ele estava quase 10 anos te apoiando. 10 anos me apoiando e sempre recaindo. Mais uma luz no fim do túnel. Não, né? E a gente como sociedade também hoje, eu tenho essa dificuldade hoje, né? Eu vejo pessoas que estão menos pior do que eu estava e é difícil às vezes a gente acreditar, né? Que Deus pode salvar, né? Então eu estava lá sem esperança mais. E aí Jesus veio e plantou esperança. Jesus foi um motivo assim de, não, eu tenho esperança para ti ainda. E eu sou a tua esperança, né? E lá eu tive um encontro real com Cristo, assim, que transformou minha vida. Então, de lá começou uma história. E aí eu comecei a entender, comecei a buscar. E aí eu briguei de novo. Jesus tinha tocado, mas também não tinha o lado humano ainda. E aí eu briguei de novo. Então, eu fui expulso de lá de novo, porque eu briguei. E aí, o que aconteceu? Eu imagino Jesus vendo isso. Sim, aqueles memes assim, Filho, não. E aí eu briguei de novo, fui expulso daí. E aí eu fui pra casa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa muito arrependido do que eu tinha feito. Então já não era mais a mesma pessoa. Já era um espírito diferente que estava agindo em mim, né? Me convencendo do pecado, né? E aí eu cheguei em casa e eu chorei amargamente, assim, super arrependido de ter feito isso e tal, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, mas eu pensei, não, agora eu vou ter que encarar a realidade. Mas eu estava com medo, porque, quem olhava pensava assim, o cara brigou, foi expulso, ele vai recair de novo. Tipo assim, era o que todo mundo esperava, na verdade, né? E eu também. Tanto que eu senti muito medo, né? Tu não estava dando muito motivo para as pessoas terem esperança em ti, assim, né? Exato. Quem olhava de fora não via essa transformação interna que estava acontecendo, né? Não via, não conseguia enxergar. E assim, até recentemente eu estava numa casa de recuperação dando o meu testemunho e inspirando alguns jovens lá, né? Eu gosto muito de fazer isso porque eu lembro como era. Tu tá lá, todos estão lá sem esperança nenhuma de que vai dar certo. Então eu gosto de ir lá e falar, deu certo para mim, vai dar certo para ti também. E aí um menino comentou assim, poxa, mas eu saio e a minha família fica em dúvida ainda, tem desconfiança, eu vou sair e eles ficam desconfiados. Eu falei, quantas vezes tu já está internado? Quantas vezes tu já recaiu? Não é no primeiro mês que eles vão confiar. Então, eu sei que teve relacionamentos que demorou para mim 5 anos, 6 anos para as pessoas passar a entender, não, realmente agora ele é outra pessoa, né? Eu tô 12 anos limpo, então eu tô desde 2021, não, 12 não. 2021? Não. 14. 11, 14. 13 anos. A gente casou em 2013. Tá, então 2011, talvez. 2011, isso. Teve 2011. uma vozinha da esposa aqui do fundo dizendo a gente casou em 2013. 2011. Então foi 2011, então foi 12 anos. 12 anos limpo. Então é um processo para te recuperar a confiança, né? Confiança normalmente ela é uma barra que ela começa cheia, né? E aí tu vai perdendo essa barra, né? Difícil recarregar ela de novo. É muito mais fácil perder, né, do que recarregar. Exatamente. Tu não começa zero, né? Não confio nada em ti e vou confiando, né? Sim. Então foi um processo assim. E aí, só que Deus estava ali, né? Então Deus confia na gente sempre.
não que confia na gente 100%, mas a hora que ele confia e que ele dá algo para nós, né? Então ele continua acreditando em nós, né? Sim. E aí, então eu lembro que eu fiquei mal e aí eu pensei, não, mas eu quero fazer diferente, eu quero mudar mesmo a minha vida, né? E aí eu tinha o meu pai tinha um amigo dele que tinha posso continuar? Quer que eu fale um pouco mais do passado? Ou toco pra... Não, pode continuar. pode Posso ser em jogar? frente. Tá, Aham. beleza. E aí, então, naquele momento, eu pensei, não, agora eu quero mudar de vida, eu não quero mais continuar assim. E aí, o meu pai tinha um amigo que tinha um negócio, uma pequena marcenaria em casa, e falou, ó, quando teu filho sair de lá, eu quero ajudar vocês, eu quero dar um emprego para ele. Eu nunca fui um bom... Vou tomar uma aguinha aqui. Que legal, né? Sim. Que importante ter esse tipo de pessoa que dá essa oportunidade, porque a gente ouve muito até, vê na TV e tal, histórias de pessoas que... eu já vi uma reportagem uma vez sobre uma pessoa que foi presa injustamente, né? Ficou preso, daí depois descobriram, aí eles pagam a pessoa, né? Pra tentar se desculpar, assim, mas o cara tava morando num quartinho porque ninguém dava um emprego pra ele. Então, que importante ter essas pessoas que dizem, não, vamos dar uma chance. Sim, isso foi muito, assim, eu tenho uma admiração profunda por ele e eu não imaginava que alguém pudesse fazer isso, né? Até teve um tempo que meu pai fez uma festa de 50 anos, ele era amigo do meu pai, né? Meu pai fez uma festa para 200 pessoas quase, e ele tava lá. E aí Deus me tocou, honra ele. Então eu fiz questão de ir lá, peguei o microfone, chamei ele, nem esperava, né? E eu honrei ele, falei, ó, o motivo de eu poder estar aqui hoje era porque um dia tu me deu uma oportunidade de emprego e eu posso hoje, né, poder estar aqui. Então Deus me tocou para fazer isso porque realmente, né, ele foi um grande auxílio ali. E aí, hoje, como eu recebi isso, plantaram isso na minha vida, hoje eu também planto na vida das pessoas. Então eu já dei muita oportunidade para ex-presidiário, ex-traficante ou até usuário que está tentando se recuperar, tal, porque eu tive essa oportunidade que me ajudou a me salvar também. O emprego foi extremamente importante para mim. Se sentir útil, né? E ter alguém confiando em você. Isso, exato. E assim, eu não tinha profissão, eu não tinha uma experiência de trabalho, eu nunca tinha passado da experiência. Então, até esse momento, eu nunca tinha passado de 3 meses no trabalho. Eu trabalhei de auxiliar de serviços gerais, garçom, copeiro, lavador de carro, era só esse nível de trabalho, né? Até os 21. E aí então eu comecei nesse trabalho e aí eu comecei aprendendo tudo lá. E fui aprendendo. E aí ele falou assim, eu vi que tu tem curso de informática, tu consegue fazer um projeto de imóveis? Eu falei, posso tentar. Aí ele me mostrou o programa. Um amigo dele explicou como é que era o programa para mim, eu fui lá e comecei a fazer projeto e fui me dando bem assim, aí eu já comecei a trabalhar um pouco na fábrica, né? E um pouquinho no escritório fazendo alguns projetos. E aí eu pensei assim, poxa, dá para eu escalar, né? Tipo, dá para eu de repente ter isso aqui como profissão. Gostei de fazer, eu gostava de computador, né? Uhum. E aí com 3 meses, eu pedi a conta de novo. Mais uma vez eu não passei da experiência no trabalho. E eu nunca passei mesmo da experiência em um lugar de trabalho. O único lugar foi na minha própria empresa. Era isso. Vamos deixar isso como justificativa. Teve um tempo que teve um processo seletivo na empresa e eu resgatei o meu currículo, né? Eu pensei, se eu mandar esse currículo aqui, ninguém vai me contratar. Ninguém vai me contratar. Vamos considerar que você já era um empreendedor desde cedo. Exato. Exatamente. E aí eu pedi a conta e aí eu pensei assim, não, mas agora a minha vida está um pouco diferente. Então eu quero começar agora a fazer, como eu já sei fazer projeto, então eu vou começar então a oferecer projeto para as marcenarias. Porque aquela marcenaria não tinha projetista, né? Eu pensava. Então as outras também não devem ter. Só que daí eu tinha perdido a minha carteira, porque a polícia me pegou no passado, né? Empinando de moto, e aí eu estava na provisória, então eu tinha perdido a minha carteira. Tive que meus pais venderam a minha moto que eu tinha para pagar a clínica de recuperação. E eu não tinha dinheiro, não tinha nenhuma bicicleta. Então eu pegava a bicicleta do meu vizinho emprestada. Se ele estiver ouvindo aí, tu sabe quem é. Eu pegava a bicicleta dele emprestada, botava na mochila os projetos impressos e ia nas marcenarias oferecendo. Nossa. Então, tipo assim, eu fui querendo fazer algo diferente mesmo, né? Uhum. E aí eu até lembro de uma situação dessa, assim, que foi a primeira oportunidade que deu. Eu tava, né, naquele momento de transição de vida e tal, e eu pensava assim, cara, preciso mudar. E aí eu lembro que um dia eu pensei, vou mudar todo o meu guarda-roupa, vou tirar tudo que tem do meu guarda-roupa, vou ver o que me serve, vou tirar, fazer aquela limpa, né? Tirar o que é bagunça, o que não serve mais, né?
Eu não sei porque eu achei um cartão de uma marcenaria lá. Achei um cartão de visita lá. Podia estar lá por algum motivo, mas eu não me lembro por quê. E eu peguei esse cartão e falei, uma marcenaria, eu tô pesquisando. E eu liguei para esse cara. E ele falou assim, não, eu tenho alguns projetos, sim. Tu pode passar aqui? Eu tenho 2 projetos para te passar. Quanto é que tu cobra? Eu nem sabia. Eu falei, R$50 eu cobro. Aí, tá, então passa aqui que eu vou te dar os 2. Aí meu primeiro cliente, né? E ele me ajudou muito também, foi a pessoa que me ajudou. O nome dele é Nelson, então ele também quero falar para ti, Nelson, que me ajudou bastante. E aí eu comecei então a fazer projetos de imóveis, peguei um cliente, outro, e ao longo dessa jornada eu fui tendo muitas pessoas que foram me ajudando também. Eu lembro que eu tive clientes que teve um dia que quebrou o meu computador, eu falei, olha, eu não vou poder te entregar o meu projeto porque quebrou meu computador e eu não tenho como fazer, né? Aí esse marceneiro falou, não, eu vou aí, vou te levar um computador, vou te levar na loja, tu escolhe um computador para ti e tu desconta do serviço que tu faz. Então, teve muita gente que foi ajudando. Claro, foi Deus que foi colocando essas pessoas ali na minha vida, né? E eu comecei a fazer projetos e tal. E aí, teve um dado momento que essa mesma pessoa que comprou o computador para mim, ele resolveu vender a empresa dele. E ele falou assim, Yuri, eu tô vendendo, não vou mais fazer e tal. Se tu souber de alguém, tu me avisa. E aí, meu pai, ele tinha caminhão de frete. E ele tinha recém vendido o caminhão e ele queria fazer alguma coisa. Ele estava querendo abrir uma loja, pensou até em fazer uma loja de chaveiro. E aí eu falei, pai, eu tenho um cliente meu que está querendo vender a marcenaria dele, vamos comprar? E meu pai assim, mas meu filho, eu não sei fazer móveis. Tu não sabe fazer móveis, só sabe fazer desenho. E a gente não tem nem lugar para fazer. Aí eu olhei lá atrás e falei, não, mas tem um jardim da manhã aqui atrás de casa, que dá pra gente quebrar o jardim, faz um piso aqui, bota as máquinas e tal. E aí, aquela questão da confiança, né? Meus pais perceberam que eu já estava um pouco melhor e... Não, então vamos comprar, então. E foram readquirindo a confiança. Isso, foram readquirindo a confiança. E aí, meu pai comprou, então. E aí, chegou lá na casa dele um monte de máquina velha, de madeira e tal. E a gente não sabia o que fazer com aquilo. Montamos aquilo lá e começamos a fazer os primeiros móveis sem entender nada, sem saber como fazia e tal. Eu fazia projeto ainda para os outros marceneiros, só que foi dando certo, a gente foi contratando um marceneiro e tal, e a empresa foi dando certo, assim. E aí a gente começou uma marcenaria juntos, então eu e meu pai. Começamos uma pequena fábrica na nossa casa. Só que cada vez mais a gente foi crescendo, a gente foi fazendo bem os móveis e tal, e cada momento que passava era uma parede a menos que a gente quebrava lá em casa. Então a gente começaram a modificar toda a casa. Começamos a quebrar. Então quebramos a área de festa, quebramos uma parte da cozinha, usamos a garagem, depois a facção da minha mãe, depois a lavação. E quando eu estava para quebrar o meu quarto, que era da janela do meu quarto, que faltava ali para quebrar, a gente pensou, não, vamos agora alugar um lugar melhor. Aí a mãe dele olhando isso, pensando, agora que já destruiu minha casa toda, agora ele vai alugar um lugar. E aí a gente começou ali. E aí, em 2016, eu acho, a gente se mudou então para um negócio. E aí, tipo assim, foi rápido, né, por conta da história e tal, mas eu tava numa situação e eu comecei um negócio. Comecei a empreender um negócio, e comecei a me dedicar e me esforçar naquilo. E Deus foi abrindo as portas. E até hoje as pessoas, às vezes alguém pergunta, como é que tu construiu algo tão sólido, algo tão legal assim? O que tu fez, né? Aí eu falei, cara, eu não lembro assim que eu parei para pensar e fazer. Eu sei que Deus foi abrindo as portas e eu fui abraçando as oportunidades. Quanto tempo tu ficou na casa com a marcenaria em casa até vocês conseguirem alugar um lugar? A gente ficou de 2013 a 2016, 3 anos. 3 anos. 3 anos na casa. Realmente é pouco tempo, né? É pouco tempo, exatamente. Foi bem pouco tempo. Aí a gente alugou um lugar bem maior, na verdade. E depois de 1 ano esse lugar ficou pequeno. Aí a gente construiu atrás um galpão de mais 200 metros quadrados. Nossa. E aí depois de mais um tempo ficou pequeno. A gente alugou um outro que tinha do lado. E a gente chegou a quase 40 funcionários na nossa fábrica. Que legal. Foi o único lugar que eu passei dos 3 meses. Então ali eu consegui... Quer permanecer lá, né? Vamos continuar aqui. Exatamente. Hoje você mantém com a marcenaria? Não. Aí o que aconteceu? A história continua, né? E aí, o que aconteceu? Então a gente foi crescendo muito a marcenaria, a gente se tornou uma marcenaria com uma boa reputação, uma referência nacional. O que aconteceu?
o Sebrae, a gente fez um programa do Sebrae e a gente teve um resultado muito bom, assim. Eles gostaram do projeto de gestão que a gente criou, construiu, e aí a gente foi case nacional do Sebrae. Então a gente foi entrevistado pelo Sebrae, aí depois o SBT nos entrevistou, o NSC TV nos entrevistou. Que legal. E aí a gente virou case nacional. E aí eu comecei a fazer mentoria, porque daí começou muita marcenaria vir perguntar e questionar o que a gente fez. Hoje a nossa fábrica ela é toda automatizada. Então hoje o processo fabril dela é tudo por máquina, computadorizada. A gente não tem mais marceneiros que fazem na mão o trabalho, então é uma fábrica bem atualizada, assim, bem moderna, né? E aí eu implementei muito processo de gestão bem moderno, assim, então pessoas do Brasil inteiro começaram a entrar em contato, e eu vi nisso uma oportunidade de começar a dar mentoria para essas empresas, né? Mentoria e consultoria, então eu comecei a dar mentoria para outras marcenarias também, e fui evoluindo nisso, né? Várias marcenarias do Brasil inteiro já vieram nos visitar aqui em Blumenau também, a nossa fábrica. E aí a gente virou esse case, assim, foi uma experiência bem legal. E aí a gente, em 2019, aí eu tava querendo empreender de novo. Porque daí, tipo, eu já tava com um negócio legal ali, já tava faturando vários milhões por ano, já tava com bastante funcionário, só que eu queria algo a mais, assim, eu sempre tive o sonho de empreender na área de tecnologia, porque eu gostava muito de tecnologia, tudo que eu sabia de tecnologia eu implementei na minha fábrica, e aí eu queria empreender. E aí surgiu uma oportunidade de eu fundar uma startup junto com um sócio meu, e aí ele me apresentou uma ideia, ele tinha saído da empresa, que ele era um gerente, alto gerente da área de tecnologia daquela empresa. Eu falei, se ele deixou esse cargo, que é um super salário, por esse projeto que ele tem, então eu vou ter que investir nisso também. Ele acredita nisso, né? Ele acredita nisso, E aí eu falei, não, então eu vou acreditar nisso também. E aí eu peguei então vamos começar. Então eu comecei a investir no meu recurso próprio e comecei também a aprender a fazer algumas coisas. Então aprendi a fazer um pouco de tecnologia e tal, e ajudava assim no meu tempo livre, né? Só que assim, foi sendo um negócio que, poxa, eu tenho a fábrica, que eu era o diretor, era responsável, né? Na nossa fábrica hoje eu era o diretor, a minha irmã cuidava da área de produção, a minha esposa administrativo e financeiro, e meu pai na área operacional, na área de medição técnica também. E aí era nós quatro ali tocando, e pensava assim, pô, alguma hora eu vou ter que tomar alguma decisão, né? Então eu fiquei anos querendo tomar alguma decisão para onde eu ia. E aí essa empresa de tecnologia foi crescendo bastante. Então a gente no primeiro ano a gente estava já com 150 clientes. Nossa, no primeiro ano? No primeiro ano, já com 150 clientes. Caraca. Aí no segundo ano a gente já estava com mais de 300 clientes. E com clientes fora do Brasil, clientes em Portugal, na África já também. A gente desenvolveu um sistema de gestão para a indústria gráfica, para empresas que fazem impressão de material, tudo aquilo que tem de embalagem e tal. A gente atende esse tipo de empresa, né? Isso já era ideia dele? Ou... Já era ideia dele. Já era ideia de gestão dele, né? E aí, com o tempo, a gente foi falando assim, cara, mas tem um mercado de marcenaria que está desassistido também. Por que a gente não usar esse know-how que eu tenho ali? Juntar as duas coisas. E juntar as duas coisas. E fazer um sistema também para isso, né? Eu já dava mentoria para marcenarias e tal. E aí então a gente lançou, foi esse ano ainda que a gente lançou de marcenaria. Mas chegou um momento que a empresa foi crescendo bastante e a gente recebeu uma proposta para receber um investimento externo. Então, um dos maiores fundos da América Latina, a gente conversou e tal, eles gostaram do nosso negócio e ofereceram, então, de fazer um investimento em troca de nossa participação, né? Um percentual da empresa. De um percentual da empresa. Poxa, legal, tal, né? Só que daí o investidor falou assim, Yuri, só tem uma questão. Eu vi que tu tem contrato, né? Tu tens mais CNPJ no teu nome ali, né? O que tu faz? Eu expliquei que eu vou fazer ele assim, um condicional para o investimento é que tu esteja 100% full time aqui na startup, né? Aí ali eu tive que tomar mais uma decisão daí. Aí ali eu tomei a decisão então de ir para essa startup, aí eu saí da fábrica. A minha irmã assumiu o meu lugar na diretoria, então ela que é a responsável hoje, né? Então ela e a minha esposa e meu pai que continuam lá. E eu fundei então essa empresa, essa startup que eu tô hoje atuando nela, né? Nossa, isso sim se chama honrar o pai e mãe, né? Porque depois da tua mãe dar o salário inteiro dela numa mensalidade pra ti, tu brigar. Duas vezes.
É verdade. De eles terem portão arrancado de casa. E várias outras coisas assim, né? Né? Várias coisas que eu furtei deles, assim. Eu acho que o pior é o desespero de todos esses anos, assim, né? Porque eu não tenho filhos, mas eu posso só imaginar o quanto foi doloroso pra eles estiver passando Sim. por tudo isso e querer te tirar de lá e não conseguir fazer nada, Sim, né? sim. Não, hoje com filho eu consigo imaginar, né? Hoje com filho a gente quer proteger por pequenas coisas, assim, né? E eu não consigo imaginar, assim, meus filhos vivendo uma situação dessa. E minha mãe comentava que ela não conseguia mais dormir à noite porque de vez em quando ela ouvia um barulho de polícia, de sirene de polícia ou de ambulância, então ela ficava imaginando que era o meu filho. Meu filho morreu, meu filho foi preso, né? Então... Desculpa a pergunta bem indiscreta, você chegou a ser preso? Não, eu não fui preso. Eu fui abordado, já fui, né? Mas eu nunca fui pro presídio, não fui. Realmente, como Deus tem planos muito perfeitos para a nossa vida, né? De toda eu acho muito bonito você também compartilhar isso. Porque muitas vezes, quando as pessoas têm histórias difíceis e coisas que elas não se orgulham, elas tentam esconder isso, né? Pensa assim, não, hoje eu sou um outro homem, eu tenho uma outra história, não vou compartilhar o que me trouxe até aqui, né? Sim. É a pessoa que existe... Não precisa falar, né? Do meu fracasso. Não precisa falar do meu fracasso, das coisas que eu não me orgulho tanto assim. Hoje eu sou esse homem, só vou falar disso. E eu acho muito legal como tu falou, assim, de brotar esperança no coração de outras pessoas, né? Então, assim como lá no passado, você também estava com o coração já meio sem expectativa nenhuma de que você ia conseguir sair, e com o tempo as pessoas foram também confiando em você. Sim. Hoje você pode dar essa expectativa para outras pessoas, né? Essa esperança de que se você conseguiu, que estava talvez numa situação mais complicada do que as pessoas estão hoje, e tá vivendo uma vida boa hoje, quem dirá eles, né? Eles também podem, né? Exato, com certeza. Em que momento tu percebeu isso, Yuri? Que tu poderia fazer, levar o teu testemunho para ajudar outras pessoas? Olha, foi... No início, assim, eu foquei muito em trabalhar e resolver um pouco a minha vida, porque eu não estava tão, né? Foi depois que eu percebi que que daí eu me perdi um pouco no caminho e foquei só no trabalho. Então, tipo assim, foi muita dedicação para construir os nossos negócios e tal. E aí eu percebi que eu estava só vivendo o trabalho, né? Então eu pensei assim, poxa, eu tenho que... Eu li uma palavra que falava sobre o patrão que deu os talentos lá. Eu não me lembro agora o capítulo e o versículo, depois vocês puderem botar na tela aí. Que falava que eles deram os talentos e aí um foi lá e multiplicou, o outro dobrou e o outro enterrou, e ele enterrou aquele talento dele e ficou com medo, né? E aquilo eu senti muito forte assim, poxa, eu estou enterrando algo que Deus me deu. Deus me deu alguma coisa para mim poder plantar na vida das pessoas e que elas tenham esperança também, né? E foi nesse momento assim que eu comecei a preciso fazer algo a mais, né? E hoje eu faço porque eu recebi algo de graça, né? E eu penso assim também que eu não tenho arrependimento do que aconteceu, nenhum, de nada, assim. Claro que eu não faria de novo, né? Faria de novo? Não faria. Mas eu não tenho mágoa e ressentimento porque eu penso assim, ó, eu prefiro viver a vida que eu vivi e vivo hoje do que eu ter vivido uma vida boa e ter tido um bom negócio sem conhecer a Cristo. Então, se aquilo serviu para mim conhecer a Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Foi um preço bem pago, né? É. E nesse momento, quando tu já estava começando a prosperar, assim, mas ainda lá na casa dos teus pais com a empresa, você ainda continuava firme na tua fé, frequentando a igreja, Sim. mudando o teu ciclo social? Sim. Isso foi sempre prioridade para mim. E isso, com certeza, foi um dos grandes motivos de eu ter conseguido me manter firme, né? Até quando eu dou meu testemunho, eu sempre falo de 5 passos que eu olhei para trás e vi que eu fiz. Eu não parei para pensar, vou fazer isso aqui. Sim. Mas um dos passos era se aliançar numa igreja, numa comunidade. Isso foi fundamental para que eu pudesse, nos momentos desafiadores que eu tive no início, eu ter a quem recorrer. Então eu tive um discipulador que me acolheu e cuidou de mim. Então eu lembro que eu ligava para ele de madrugada, às vezes ele estava ali disposto a me ajudar, tal. E isso foi fundamental para que eu tivesse conseguido essa jornada, porque não foi sozinho, né? Eu não consegui isso sozinho. Então eu sempre falo, olha, se aliança numa comunidade, se aliança num grupo novo. Como as amizades eram ruins naquela época, então eu tive que mudar totalmente de amizades, e é o melhor lugar que tu tem para fazer amizades, né? Então isso foi algo fundamental assim para
Eu acho isso muito curioso, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo, mas eu acredito em Deus, mas eu não preciso ir numa igreja, né? E isso que tu falou é a justificativa que a gente precisa, acho que dar pra essas pessoas, mostrar pra essas pessoas que por que é importante a igreja, né? Sim. Porque ali você tá, como você falou lá no começo, tá num grupo de pessoas que a tua esposa teve, que era um grupo de amigas que era ali do mesmo meio, né, com quem ela podia se aconselhar, quem ela podia buscar. Você tinha um discipulador que era quem você buscava quando a situação estava complicada, né? Então, o que a igreja traz, né? Ela traz essa família, ela traz esse grupo que vai te ajudar a se manter, né? Que vai comemorar contigo no momento feliz, mas que vai te ajudar, vai orar por ti quando as coisas estiverem desmoronando, né? Então, isso pra mim é muito importante. Eu ouço muitas pessoas falando isso, né? Mas eu não preciso ir numa igreja. O porquê da igreja, eu acho que tá exatamente aí. Isso. E os puxão de orelha também, né? São importantes. A gente se desenvolve muito no grupo, né? Não tem como se desenvolver sozinho em casa, né? Então eu amadureci, cresci muito nesse meio, né? E eu fui percebendo, e aí diferente no começo, assim, era estranho, porque as pessoas me chamavam, ô amado, ô querido, né? Mas, poxa, que estranho, nem me conhecem direito e tal, né? Um amor tão grande assim, né? Hoje a gente trata as outras pessoas assim, né? Sim. E sem esperar nada em troca, né? Porque eu tava num mundo que era totalmente esperando algo em troca, né? E aí eu tive aquilo ali, então isso foi fundamental, assim, para que... Se sentir amado, útil, Isso. querido, assim, né? Simplesmente por ser você, sem, como tu falou, sem esperar nada em troca, né? Exato. E é onde que entrou, que você conheceu o amor da sua vida. Então. Pois é. E teve seus bens. Vamos falar desse relacionamento, que tem boas histórias esse relacionamento também. Tem, é verdade. Então, foi... Quando eu saí do centro de recuperação, eu fui sair com alguns amigos que já tinham saído de lá, e eles estavam aqui fora bem e tal... E aí a gente foi no Parque Ramiro Ridger dar uma volta, né? Isso era um domingo à tarde. E aí um deles falou assim, cara, eu vou te levar, vamos numa igreja lá, chamada Igreja Shalom e tal. Pode falar nome aqui, né? Pode. Igreja Shalom e tal. Aí eu falei, não, vamos, não conheço, né? Aí eu fui a primeira vez nesse local. Aí quando eu fui lá, eu fui subir e ficamos lá em cima numa galeria que tem lá nessa igreja. E aí, vocês vão lá, claro. A Carol não, tá, mas eu beleza. sou. E aí, de lá, eu não sei porquê, mas de lá eu vi a minha esposa, que era para ser minha futura esposa, né? Eu vi a Aline lá de cima e eu falei pra esse meu amigo assim, eu vou casar com aquela mulher. Eu fico indignada com gente que faz isso, cara. Tem algumas histórias de pessoas que falam assim e acontece. Como é que tu pode, sabia? né? Não sei, eu não sei por que eu falei aquilo. Às vezes eu falo as coisas assim, às vezes não... Eu acredito que palavras têm poder, tua palavra foi poderosa. Foi poderosa. Tava profetizando. E aí era difícil eu atestar isso, eu falar assim, as pessoas não acreditavam que era verdade, né? Até que um dia esse meu amigo foi lá em casa e falou pra ela, ele falou e tal, né? E aí, recentemente, a avó da minha esposa ligou pra mim um dia à noite, ela nunca de ligar, né? E aí ela ligou pra mim e falou, Yuri, eu tive num centro de recuperação, encontrei um menino lá. Ele falou pra mim que a primeira vez que tu foi na igreja, falou que ia casar com a Aline, é verdade? Ele recaiu, tava lá, encontrou ela, né? Aí conversando, ela falou que era de lá. Então, pra testar a história aí, tá testado. E aí, eu não sei porque eu falei isso e tal, mas eu falei, foi a primeira vez que eu fui, tipo, vi ela a primeira vez e falei. E se arrependeu logo em seguida. Me arrependi na hora. Eu me arrependi na hora. Porque tava tendo um sermão lá, e aí o pastor dando um sermão, e eu fiquei sabendo que o pai dela era o cara que tava dando sermão. Que era o pastor. Que arrependimento. E aí eu pensei, meu Deus, agora como é que eu vou encarar esse desafio? E outra, né? Como é que eu vou conseguir? Porque eu acabei de sair do centro de recuperação, não sou, né? Não tenho os princípios ali e tal. E vou ter uma jornada ainda pra convencer um pastor pra que convencer você um pastor, é o homem da vida da filha dele. E não só ele, né? Ela também, né? Começava por aí, né? Eu falei aqui que eu vou casar com ela, mas eu não falei com ela ainda, né? Ela ainda não sabe dessa informação. Não sabe, é verdade. E aí, só que aquilo passou, tipo, não foi fiz aquilo, ficou uma obsessão, aquilo foi passando. Então, eu comecei a frequentar pensando em mim mesmo, assim, né? Eu não fui focado naquilo, né? E aí, teve uma situação que um grupo de amigos se marcou de ir pra Praia do Rosa, que é minha família de lá. Então, a gente foi pra lá e lá eu conheci ela. Lá eu conheci minha esposa. Lá a gente conversou a primeira vez e tal, né? E aí eu dei umas super cantadas nela, assim, que ela... Né? Eu primeiro perguntei se ela gostava de jogos de guerra. Dava pra ver que ele tava enferrujado. Não, totalmente.
Depois eu perguntei se ela gostava de usar boné. Ai, E por fim eu perguntei se ela já tinha tomado um porre. Perguntas Pra interessantíssimas. Filha do O pastor. repertório dele era ótimo de ver. Era super romântico. Só que daí ela gostava de cara engraçado, então ela achou que era piada, né? E aí ela... Deu certo, né? Mirou ali, mas acabou acertando. Deu certo. E lá a gente foi se conhecendo e tal. E eu fui já entendendo que era a mulher da minha vida, né? E aí, beleza, a gente resolveu então namorar e tal. Depois, quando foi pra noivar, então eu tinha que daí pedir pro pai dela, né? Tinha que encarar a fera, né? E aí, uma das primeiras vezes que eu fui na casa dele, eu não era assim, eu usava boné, usava roupa mais, né? Não era um empresário de milhões pra conquistar Não, ele. exatamente. Era um malaco mesmo, né? Usava aquelas calça jeans mais largas e tal. E aí ia de moto pra casa dela, né? Então chegava lá de moto. Que já é um ponto negativo também. Né? Totalmente. E aí, uma das primeiras vezes lá, eu tava jantando lá, daí eu não sabia o que falar com ele, ficou só eu e ele na mesa, não sabia o que falar com ele. Aí eu peguei a Coca-Cola assim e falei assim, ó, vai mais Coca aí, maluco. Eu fico imaginando a pessoa chamando o pastor de maluco. Maluco. Hoje a gente brinca, né? E aí... Mas era o meu jeito de, né? Eu não sabia como me comportar melhor, né? Então era o jeito que eu tinha ali, né? E aí eu tive que então encarar ele pra pedir a mão dela em casamento, né? E eu fui lá, pedi a mão dela em casamento e tal. E aí ele falou pra mim assim, olha, tu não é o tipo de pessoa que eu esperava pra minha filha. Eu esperava alguém que tivesse um emprego, uma profissão, tivesse já uma casa para, né, um imóvel, um carro, estrutura, tivesse uma estrutura, né? E ele não estava errado, né? Não. Só que o que aconteceu? Eu não fiquei abalado. E possivelmente que não tivesse a história que você tinha também, Não, né? com certeza, com certeza. Não sei se ele entrou nesse detalhe, mas Não, né? ele não entrou nesse detalhe, mas... Mas ele sabia ou não? Sabia. Ele não entrou nesse detalhe, mas hoje eu falo pra ele, olha, eu acho que tu foi negligente, eu acho que não deveria ter deixado ela casar. Agora que ele tem uma filha, Pois é, Eu não tem uma sei. filha, né? ele tá vendo as coisas por outro ângulo. Eu iria pensar muito bem. Ele conta que ele foi conversar com ela, né? E aí ele foi explicar, olha, filha, mas tem que ver bem e tal, ele tem essa situação. Aí ela falou pra ele, pai, mas tu não foi tu sempre que me falou que as pessoas podem mudar? Pra acreditar nas pessoas? Uhum. Aí não teve o que falar, né? Então... Eu ouvi ele contando né, isso na igreja e, nossa, me pegou de um jeito assim, especialmente vindo dele, ele, né, se emocionando também com a situação, ele dizendo que ela disse pra ele que mas você não pregou a vida inteira aí sobre a transformação que Jesus faz na vida das pessoas? Agora tá na hora de você provar o que você acredita no que você tá Exato. Deve ter sido uma pregando. aprovação pra ele também, Nossa, né? Exato. Mas é delicado, né? É bem delicado, assim. Mas, claro, Deus tinha uma história ali pra construir com a gente, né? E Jesus tava falando no coração dele também, Exato, né? Então, exato. não julga ele agora que você tem uma filha. Jesus tava trabalhando ali nele também. Vamos ver o que Jesus reserva pra mim, né? Tem alguns anos ainda, né? Pra isso. Mas aí deu tudo certo, assim. Hoje a gente tem um excelente relacionamento e a gente é super parceiro. Às vezes eu até falo, ó, vem trabalhar comigo. Eu falo, deixa lá, brinco, né? Deixa, vem trabalhar comigo. Tanto que a gente se dá bem, assim, né? Uhum. E aí a gente casou, né? Depois, tal. E tivemos nossos filhos. E Vocês têm 2 filhos hoje? temos 2 filhos. A gente tem uma foto da família, né? Não sei se a gente consegue colocar aqui na tela. Temos uma foto dessa família linda que eles formam hoje. Um casal. Olha só. Uhum. Ai, muito Ai, linda deixa eu essa mostrar foto, essa amei. foto aqui, ai, gente. Fiquei emocionada. A Melina e o Daniel. Ai, São gente. 2 furacões. Quantos anos eles têm? 6 anos e ele 3. Ela tem 6 e ele 3. Meu, Nossa. como pode, né? Realmente Deus tinha planos... Vai muito além daquilo que a gente pode Pode imaginar e do que a gente É. pode sonhar, né? Sim, acho que jamais tu imaginaria estar vivendo a vida que você Não, leva hoje, jamais, né? Nem, tipo, jamais. nos teus melhores planos. Não, eu nunca pensei em construir isso. Nunca imaginei que Deus iria fazer isso que ele fez na minha vida. Que massa. E hoje, que legado que tu espera deixar, tanto pra tua família quanto pras outras pessoas? Poxa, que pergunta. Tu podia ter me mandado antes, né? Essa pergunta podia ter sido combinada. Essa podia ser combinada. Eu espero deixar um legado... Eu acho que os meus filhos vão ser o meu legado, né? Eu acredito muito que os filhos são o nosso legado. E eu espero deixar um legado de superação,
e dedicação. Eu acho que a palavra forte da minha vida, e inclusive é um dos valores da minha empresa, é superação, né? Então, viver um grande desafio e se superar naquilo foi uma marca muito forte na minha vida, né? Então, eu espero inspirar algumas pessoas a vencer isso e tal. E é isso. E pra gente já indo pro final, a gente pergunta para sempre as nossas convidadas, a nossa pergunta final, também não combinei, desculpa. Não, tinha avisado. Mas se você tivesse a certeza que todas as pessoas no mundo estão te escutando agora, que mensagem você deixaria? Que frase ou que mensagem de forma geral você gostaria que todas as pessoas no mundo escutassem de você? Essa você pode falar aqui, olhando pra sua câmera. Então, eu falaria que tudo que eu comentei da minha história e tudo que eu conquistei, todos os desafios que talvez eu venci, só foi possível com uma pessoa ao meu lado, que foi Jesus Cristo. E eu te incentivo a conhecer essa pessoa, estar ao lado dela e deixar a sua história na mão dela, porque a minha história esteve na mão de Cristo e por isso que eu acho que ele fez tantas maravilhas. Então, te recomendo a conhecer essa pessoa maravilhosa, esse grande parceiro, na verdade. É verdade? Olha só. Que realmente nos apoia sem esperar nada em troca. É verdade. E achei legal isso, foi comentando das pessoas que foi te apoiando. Eu acredito muito que todas as nossas... Acredito não, né? Tá na palavra também. Que todas as nossas bênçãos já estão disponíveis. E elas estão nas mãos das outras pessoas. Então, como é importante o ciclo que tá com a gente, né? Como foi importante aquela primeira pessoa... só tava esperando... Deus não tá... ele não precisa de tempo pra fazer as coisas pra gente. Na verdade, quem precisa de tempo é a gente. Né? No momento que você estava pronto para assumir responsabilidades, as portas foram se abrindo para você. Sim. No momento que você estava firme, que você não teve mais recaídas, aquela pessoa te deu o primeiro emprego. E a partir dali, as portas foram se abrindo. Jesus foi entrando na frente. Porque, na verdade, não era ele que estava esperando, preparando as coisas para você. Você estava sendo preparado, né? É verdade. E no dia que estava pronto, as coisas aconteceram. Muitas pessoas, assim, um dos grandes... Eu acho que, assim, tu não consegue construir nada disso sem ter pessoas plantando na tua vida, né? E aí, só que eu entendo que hoje eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu me esforço muito. Sempre alguém me liga pedindo ajuda. Sexta-feira passada, fui na empresa de um amigo que pediu ajuda. Cara, me ajuda. Saí do meu trabalho, fui lá, porque muita gente fizeram isso na minha vida. Então, hoje eu quero plantar isso na vida das pessoas, né? Então, acho que a gente tem esse dever também, né? Sempre tá um apoiando o outro, né? Hoje você tá com quantos anos? 33. 33. Sim. A idade de Cristo? Sim, né? O ministério começou agora. E, Yuri, não sei se tu quer compartilhar com as pessoas as tuas redes sociais ou as tuas empresas, enfim, utiliza esse momento também pra Eu isso. não tenho rede social, mas eu tenho um Facebook largado lá. Até tem que trocar capa. Você ainda dá mentoria para empresários ou hoje tu não consegue mais? Dou sim. Mas eu dou mais na área de marcenaria e tal, né? Que é mais onde eu conheço, né? Mas o Instagram da minha marcenaria é Miranda Móveis, então se puder sigam lá. E façam também orçamento para sua casa, móveis para suas casas, né? Ou estúdios também, aqui eu vou oferecer... Não, o estúdio já tem a mesa boa aqui. E também o Instagram da minha empresa, da minha startup é Calcme Sistemas. Então, CALCME, Calcme Sistemas. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, Legal. para todo mundo poder acessar. Legal. Muito massa. Muito obrigada, Yuri. A gente ficou muito feliz de escutar a tua história. Realmente é uma história de... superação, acho que é um bom valor. Foi muito bacana mesmo, Natal. Sim, e eu fico muito feliz da gente poder levar essa história para mais pessoas, sabe? Que mais pessoas possam ouvir, se sentir inspiradas, perceber que tem uma saída, né? Para independente de qual seja o problema que a gente tá passando. Que tem esperança, né? Tem esperança. Tem esperança ainda. Tem Jesus, né? A gente tem pode, Jesus, através dele, a gente pode... Tem uma frase que enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? É um versículo, se eu não me engano. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? E é verdade, né? Exatamente. Mas muito obrigada. Nossa, Legal. Muito obrigada Eu mesmo por vocês terem vindo. A esposa veio junto assistir aqui com a gente e a gente poder partilhar esse momento em que o nosso sonho aqui, meu e da Carol, tá se cumprindo, né? Que é levar histórias aí pras pessoas. Legal. Então, muito obrigada. Pra todos, né? Sigam o Yuri, as empresas dele e também o Amiga Terapia Podcast no Instagram. Estamos no YouTube, no Spotify, então você pode nos ouvir onde você achar melhor. E logo, logo a gente tá de volta aí com mais um convidado, com uma história super especial para compartilhar com vocês.
Isso mesmo. Até a próxima. Até. Tchau.